A volta para Israel. Aqui em Mateus 2, vamos ter a seguinte questão. Diz assim: mas, tendo morrido Herodes, então o que acontece? Quando Jesus nasce, o rei Herodes se ira. Até então, ele já tinha ouvido alguém dizer que ia nascer um menino, e esse menino será o rei dos judeus. Então ele, preocupado com o seu trono, se irou e quis matar o menino. E aqui, e diz, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Aí temos uma questão bem interessante, Então, nesse caso, podemos ver que lá no passado, nesse contexto aí, o qual nós vemos, então o anjo do Senhor aparece em sonho. Aí entra a pergunta que muitos fazem: então Deus fala pelo sonho, Bem, eu não vou entrar nesse tema agora, mas eu vou tratar simplesmente do texto. Então, diz aqui, dizendo: levanta-te, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Como eu estou lendo no versículo 19, então nesse caso, quando o rei Herodes, ele despertou, ele manifestou a sua ira, então o anjo do Senhor apareceu em sonho e disse para José, levar o menino para o Egito. E agora, depois que morreu, o mesmo anjo do Senhor aparece e diz: não, agora volta para Israel. Sai do Egito. Agora está seguro, porque o rei que queria matar o menino já se encontra morto, Aqui, no versículo 21, aqui diz, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, ouvindo, porém, que Arquelau reinava, temos aqui Arquelau, reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, como está aqui. Temeu ir para lá, mas avisando em sonho, por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Agora, um ponto que eu vou destacar, é essa expressão aqui. Cadê aqui? Aqui. Mas avisando em sonho por divina revelação. Vou destacar esse ponto aqui. Cadê? Mas avisando em sonho por divina revelação, Aqui. Eu vou destacar esse tópico aqui, Cadê? Aqui, ó, divina revelação, certo? Então, qual é a questão aqui?
Então aqui nós temos a expressão divina revelação. Então qual é a questão aqui? Houve uma interferência de Deus por meio de sonhos, de acordo com a narrativa do texto. Aqui seria mais uma base para entender que realmente o Criador interfere por meio de sonhos. Esse texto daria base para isso, certo? E claro, nós ensinamos, né, que Deus não interfere, né? Óbvio, né? Ele é justo, não traz privilégio. Só que esse texto vai dar a entender isso, né? Que Deus interfere sim por meio de sonhos. Inclusive, no tempo atual, nós temos pessoas que têm dado diversos testemunhos, né, em relação a Deus falar por meio de sonhos, né? Depois, porque se eu for entrar nesse ponto agora, eu vou sair do contexto. O objetivo dessa minissérie é narrar simplesmente a biografia de Jesus, né? Mas eu vou possivelmente mais na frente trazer um estudo sobre isso, ok? Em relação se Deus ele age ou não hoje, né? Por sonhos, interferindo nos sonhos, né? Assim como temos bastante testemunha disso em relação ao tempo presente, né? Mas não é o tema proposto, como eu falei mais acima. Aqui no texto recebido, nós temos, né, a mesma expressão, né? Ouvindo, porém, que Aquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galileia. O grego aqui vai dizer, né, acusas de roti archelaus Basileuei, Epitesio Daías, Anti-Herodo, Tupatrus, Autu, Efobetane, Ekei, Apeltei, Crematistes, Decatonar, Aner, Horesen, Eista Meretes Galilaias, né? Esse é o texto grego, que depois eu vou trazer uma análise melhor desses dois últimos versículos do texto grego. Aqui, que fala da divina revelação, vou fazer uma análise um pouco gramatical em relação a esses dois últimos versículos. E a parte que fala, né, sobre ele ser nazareno, que é essa parte aqui, né, que ele fala, né, foi habitar, né, foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, vou trazer uma observação em relação a essa passagem aqui, certo? Mas note que o que acontece, né? O mesmo Jesus, ele teve uma caminhada, né? Uma caminhada de perseguição, né? Perseguido pelos profetas, pelos fariseus, escribas, pelas autoridades religiosas, perseguido pelo poder no local, o poder político, né? Aqui mostra muito bem isso, né? Então mostra uma caminhada, né? A caminhada de Jesus foi uma caminhada de perseguição, né? As narrativas deixa bem claro isso, né? E ele, embora ele não ficava em um lugar só, mesmo assim você pode perceber que ele teve muita dificuldade, né? Então o crescimento dele foi um crescimento com bastante perseguições, né? Mas é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Abraço.